Ei, seja muito bem-vinda nesse vídeo. Nesse vídeo agora nós vamos continuar mais uma entrevista, tá? Hoje nós estamos falando com a Edila. A Edila está lá em BH, daqui a pouco você vai poder conhecê-la. Quem está chegando agora, aqui é o projeto, aqui é o programa Mulheres que Inspiram. Nós estamos buscando mulheres reais para contar histórias reais de pontos na vida delas, que você vai poder olhar para a vida, visualizar que você também está passando por isso e você entender como que você pode virar. São histórias que inspiram a gente fazer a mesma coisa, a gente ter os nossos pontos de viradas, para a gente poder mudar, abençoando a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Então, seja muito bem-vinda. E agora, Edila, eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse. Ah, quem é a Edila, um pouco da formação, fala um pouquinho para a gente aonde você mora, como é, casada, tem filho. Fala um pouco da quem é você. Fala um pouquinho, fica à vontade. Marcos, muito obrigado por poder compartilhar um pouco da minha história e tenho certeza, né, que algumas dúvidas e dilemas que eu vivi, outras pessoas também vivem. Bom, a Edila é uma mineira de Belo Horizonte que hoje é uma empresária, uma educadora executiva de líderes e equipes de alta performance. Mas minha primeira formação ela veio dentro da educação, desde o início eu sou pedagoga, doutora, né, mestre e doutora dentro da educação, sou psicanalista, também doutora dentro de psicanálise, e fui sempre me especializando em duas áreas, nas áreas de gestão, de administração e na área de saúde mental, psicologia positiva, na questão de negociação, gestão e negociação de conflitos, e na neurociência. Então, hoje eu sou uma treinadora, uma palestrante, uma escritora de livros. Show. Sim, como eu te falei, seja muito bem-vinda. E a ideia aqui é que a gente possa pegar partes da história, não dá para a gente pegar a história toda, né? Mas pegar momentos da história, pensar momentos da nossa história, para trazer para uma reflexão e a gente bater um papo sobre isso. E aí, eu queria saber de você o seguinte: nós, a gente conversou antes e montamos, e trouxemos aqui dois pontos de viradas, onde você queria conversar com a gente, queria mostrar e inspirar outras pessoas para fazer a mudança. O primeiro ponto que eu vi era aquele conflito do sonho profissional. As Isso. mulheres que estão nos ouvindo, muitas estão com aquela coisa assim, o sonho profissional, ver a parte profissional, o sonho familiar, tem um conflito entre isso daí. E você me falou que teve um conflito desse no início, da sua carreira, né, da sua visão. Conta para gente um pouquinho como que foi isso. Bom, para você que estava me ouvindo, né, você percebeu que eu me apresentei enquanto pessoa profissional, mas eu não falei do meu lado pessoal. A Edila é uma pessoa casada, foi casada, hoje é divorciada, tem uma filha, e quando eu comecei a minha trajetória, a minha vida, eu sempre falava que eu gostava de quê? Eu gostava de aprender, transformar aquilo de uma forma mais prática, mais fácil e ensinar para o outro. Eu sempre amei isso. E foi por isso que eu escolhi a pedagogia, comecei a trabalhar. E o meu sonho dentro da carreira era ser uma professora universitária, era formar outros, é, outros profissionais. E quando eu tive, né, eu casei, e tive minha filha depois, e quando eu passei num concurso, aliás, eu passei em dois concursos no mesmo ano, como professora universitária, eu descobri que eu tinha 2 anos de casada, eu tinha uma filha de 6 meses, e quando peguei os horários que eu olhei, né, o que eu ia fazer, eu só trabalhava todas as manhãs e o resto do dia era por conta da família. E quando eu peguei os horários na faculdade, eu ia tinha dia que era de manhã, de tarde, de noite, e eu pensei, né, no que ia ser a minha vida, quão pouco eu ia ficar com a minha filha,
muitas vezes não ia encontrar com o meu marido, eu pensei, poxa, eu tenho aqui um dilema, um bom dilema. E essa é a hora que você fazer aquela simples conta, né? Os prós e os contras. E nesse momento, aos 27 anos, eu escolhi a minha família. E, sinceramente, eu não me arrependo em momento nenhum da escolha que eu fiz. Olhar para minha filha hoje é saber que eu fiz a escolha certa. Mas, quando você faz uma escolha, você fala assim: agora eu vou dizer não para esse sonho. E o sonho ficou ali. Eu continuei a dar aula para os adolescentes na escola, que eu era concursada, fui trabalhar com adolescentes na minha igreja, e foi justamente lá que surgiu uma outra oportunidade. Eu não só fui ser a coordenadora, professora e coordenadora do departamento de adolescentes, como também eu fui trabalhar no que eles chamavam de SER, no Conselho de Educação Religiosa. E ali eu tive uma experiência com um pastor muito inovador, que buscava as grandes mudanças dentro da educação, ele tinha essa visão como eu tinha, e eu comecei a aprender muito com ele. Ele foi a pessoa que não só me oportunizou crescer, mas que manteve a chama acesa no meu coração de ainda fazer algo diferente. E quando minha filha tinha 10 anos, surgiu na minha igreja uma parceria com uma universidade que tinha um mestrado em educação religiosa. E aquele pastor que me acompanhava, ele me indicou para que a igreja me mandasse para fazer esse mestrado. E assim, foi muito bom. Foi um ponto, né? Uma coisa que você vê Deus agindo em você. E foi uma coisa interessante é que quando eles contaram isso na igreja, sem contar, né? Eles contaram da parceria, o meu ex-marido falou para minha filha assim: sua mãe vai querer ir. Porque eu estava em Belo Horizonte e a faculdade era lá em Londrina, eram modulares, né? E ele falou: sua mãe vai querer ir. E eu ganhei, realmente, assim, encheu o meu coração, mas eu ganhei esse presente. E fui. Tive a oportunidade de aprender muito mais e de trazer aquilo para os adolescentes. E ver, ao mesmo tempo, como é que aqueles adolescentes estavam crescendo e sendo transformados. Mas tinha aquele negocinho ali, né? E a professora universitária? E aquela formadora de aquela pessoa que sonhou em ser uma formadora de outros profissionais. Onde estava? Tinha acabado? E foi muito interessante que na minha banca do mestrado, no finalzinho, eu tive um grande presente, mas eu ganhei um desafio também. Eu ganhei a bolsa do doutorado pelo meu trabalho, que era, né, uma proposta de uma pedagogia nova, de uma pedagogia com metodologias ativas, mas eu ganhei o desafio. Como é que você vai preparar o professor para trabalhar com essa metodologia que você está propondo? Então, o meu desafio ele veio exatamente para responder à chama que estava no meu coração. Acendeu tudo de novo e eu vi aquilo como uma oportunidade. Agarrei com unhas e dentes, mas eu tive que fazer uma outra escolha novamente, né? Agora não era mais a família ou a carreira. A família já estava indo, né? Crescendo, a gente já estava bem, eu tive de aprender, inclusive, a equilibrar o, a questão da produtividade, não só do trabalho, mas a produtividade no estudo, com a qualidade de vida lá em casa, né, da minha família. Mas eu tinha ali uma questão. Eu ia continuar com aquilo que tinha sido a chama do meu coração, que era trabalhar com os adolescentes, né, que foi o meu início, ou eu ia para aquele sonho. E aí eu aceitei o desafio e fui trabalhar, é, me preparar para trabalhar com esses adultos. No início, eu
eu ainda estava na escola, então eu comecei a fazer projetos voluntários em outras escolas. Inclusive, assim, foi muito legal, porque eu levava era o chamado projeto de vida. Então, primeiro eu desenvolvia com os professores para que eles pudessem aplicar nos alunos. E foi uma época muito interessante, que a gente estava vivendo o início do que a gente chama dentro da educação, das disciplinas transversais, ou seja, né, aquilo que fala da vida da gente, não só o português, a matemática, mas Sim, questão de comunidade, de projeto de vida mesmo, de eram os temas linguagem, de transversais, comunicação, que né? era, É, a gente teve um exato. período que foi direto isso, é verdade. A Uhum. implantação, eu lembro disso no passado. Pois é, foi nessa onda aí, de mais ou menos 2004, que eu fui trabalhar com isso, primeiro como voluntária, e dentro da Secretaria de Educação, foi muito interessante que, ao conhecerem o projeto, eles me tiraram me convidavam a sair da escola para ir para o que a gente chama aqui em Belo Horizonte de regional, que a regional ela cuida de alguns, né, de um espaço ali, de bairros, e, no caso, a gente cuida da educação, do esporte e tudo mais. Como pedagoga, era muito bom, né? Porque o pedagogo é aquele que transita em todos os lugares. Então, eu tive a oportunidade de transitar na gerência de esportes, na gerência do Bolsa Família, que era um chamado, que era um trabalho com, não só com as famílias, mas também com associações que investiam em oportunidades para as pessoas aprendessem, né, uma profissão, e com a saúde. Então, essa transição foi muito bom. E eu fui. Agora me diz uma coisa, como é você, porque você comentou dois momentos aí, né? Um que você escolheu a família e um outro momento que você está lá com a família, decidiu, trabalhou, e aí tem um momento que você abandona, você desiste das aulas, aí depois você ganha um sonho de mestrado e uma formação maior. E aí a minha pergunta seria o seguinte: como é o sentimento de uma mulher nessa hora? Como é que foi o seu sentimento na hora que você teve que escolher entre duas coisas que você amava, porque estar com a família, beleza, mas você abandonou. Você desistiu de dar aula na faculdade, como que é fazer esse momento de virada? Como que foi Bom, desistir de duas faculdades, que era seu sonho da aula, estar lá dentro da faculdade formando pessoas? Então, como que foi isso? Como é que foi isso dentro de você? eu não vou dizer que foi fácil, não. Mas, para mim, é aquela questão que, quando você tem duas coisas boas para escolher, você tem que fazer o peso, né, o equilíbrio. Eu sempre falo, né, os prós e os contras. E eu falo muito que é o seguinte, que ter foco significa exatamente isso, né? Não é, não é dizer sim, mas é dizer não para os outros lados. Mas eu sempre falo com as pessoas o seguinte, que quando você diz não, não quer dizer que você está descartando aquilo totalmente. Quer dizer que, nesse momento, ele não é o ideal para você. Então, para mim, a minha questão era essa. Nesse momento, ele não é o principal para a minha vida. Investir na minha vida, da minha família, era o principal da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava do que eu fazia. Eu tinha esse prazer, eu fiquei com a minha carreira, né, de trabalhar com os adolescentes, e eu tinha esse prazer. Então, eu não tive. É como se eu desistisse de um sorvete muito gostoso, mas eu tinha ali outro sorvete Mas que como também era. escolher? Como fazer essa escolha? Como que você fez isso? Teve uma orientação? Você coloca uma orientação de Deus? Você coloca que você fez alguma fermenta? Como é que foi tomar essa decisão? Como é que Foi foi muito você gozado, decidir? porque Porque ele veio de hoje, um. se você falar para mim que foi dois, um sorvete e tal, tá, mas agora é bonito. Mas na época, eu acho que teve um gosto amargo. Teve. Mas foi interessante que tomar essa decisão foi através de uma conversa com meu marido.
Nós sentamos, eu chamei para, né, para conversar com ele e falei, olha, aconteceu, né, tem com essas possibilidades aqui, só que tem essa consequência aqui. Você vai, eu vou deixar de trabalhar só de manhã, como eu tenho esse horário hoje, tranquilo, e vou ser flexível, porque eu ia desistir da prefeitura e ia pegar as duas faculdades. Eu falei, entendeu? Você está tudo tranquilo para você? Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu entendi. Você vai deixar de trabalhar um horário e vai trabalhar dois. Você vai deixar de trabalhar numa escola e vai trabalhar outra. Aí eu olhei para ele, entendeu nada. Eu percebi que ele não entendeu nada. Eu falei, ele não percebeu o que que era o importante que eu estava falando ali. Aí eu falei, bom, eu tenho que escolher. E para mim, eu tinha essa escolha. A minha família era uma coisa importante. Eu tinha certeza do que eu tinha. E mais que tudo, antes de eu me casar, eu fui fazer um exame pré-nupcial e foi detectado que eu tinha um mioma no útero. E a palavra do médico na época foi: você nunca vai engravidar. Você vai engravidar, você vai ter vários abortos e um dia nós vamos ter de tirar o seu útero e quando eu tirar o mioma, vai ter de tirar o seu útero. E ele virou para mim no dia e falou assim: você está fazendo esse exame para você casar. Então, se você quer ser honesta, você sai daqui e conta para o seu noivo. E eu me lembro muito bem que eu levantei, né? Uma pessoa, uma menina de 24 anos, né? Parece menina, mas para você ouvir isso, eu me levantei da Pancada. cadeira e quando eu peguei na, na porta, né, para abrir, eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim: por este menino orava eu e o Senhor o concedeu. Naquele momento, eu tinha certeza que não importasse o que ele falasse, que Deus tinha me dado ali era uma promessa. Eu teria um filho ou uma filha. E no caso veio a minha filha. E quando eu percebi que ele não entendeu, que talvez ele tivesse entendido, não, eu não tô preocupado, né, se você vai trabalhar dois horários, tudo bem, mas que ele não tinha entendido muito da responsabilidade que ele ia ter com a filha, né, de algumas coisas, eu falei, não, a filha foi promessa de Deus para mim. Eu tenho de cuidar dela. Foi isso que me deu esse ponto muito chave. Eu sabia do que eu tinha de cuidar. Então, por mais gostoso que fossem as outras coisas, por mais merecedor que fosse aquilo que eu queria, eu sabia que eu tinha ganhado um presente de Deus. E eu tinha responsabilidade com isso. Mulher muito curiosa. E eu gosto de trabalhar no universo feminino, porque a minha esposa fala que eu tenho. é, a gente brinca, né? Que eu falo, eu tenho os dois aspectos, o aspecto masculino e esse ponto, essa curiosidade, essa visão, essa coisa do feminino. Então eu sei que muitas mulheres estão assim, tá, mas que igreja essa mulher é, meu Deus do céu? O pessoal está curioso. Você frequentava e frequenta a mesma igreja? Como é que é? Não, A nessa sua época eu era de formação uma igreja religiosa. batista. E quando a minha filha nasceu, ela tinha mais ou menos um ano de idade. Quando a igreja, assim, só uma parte. A igreja batista que eu frequentava era ótima. Eu fiz de tudo na igreja, teatro, dança, coro, etc. e tal. Só que na época que Era a uma minha... igreja batista tradicional ou uma renovada? Não, era tradicional. Tradicional, ok. É. E aí, quando a minha filha nasceu, o departamento de crianças, ele estava exatamente parado. Teve dia de eu ir para a igreja e levar minha filha para o berçário e ficar lá com ela o tempo Só todo. você e ela. E aí eu falei, bom, peraí, eu preciso escolher alguma coisa. Foi uma das viradas da minha vida, inclusive. Eu saí de uma igreja que eu tinha vivido a vida inteira. Eu falei, não, eu tenho de buscar uma igreja que tenha um bom departamento infantil. Eu sabia o que, que tinha significado para a minha vida crescer numa igreja onde eu tivesse sido cuidada. Falei, agora é a época da minha filha ser cuidada. E aí eu procurei uma igreja que tivesse um bom departamento infantil. Naquela época, na Belo Horizonte tinha uma excelente, não que ela não fosse hoje, mas um dos destaques
aqui em Belo Horizonte, do departamento infantil, era a oitava igreja presbiteriana, que é a igreja que eu fui. E foi lá que eu comecei. É muito interessante, eu não conhecia ninguém lá na igreja. Eu saí de uma igreja onde eu conhecia todo mundo e fui para uma igreja que eu não conhecia ninguém. Uma igreja de 300 membros para uma igreja de mais de 700 membros. E eu falei que eu aprendi uma palavra linda, que era irmão, porque eu não sabia o nome de ninguém, então todo mundo, É o macete para poder chegar no local e conversar com todo todo mundo era mundo. irmão, irmã, É isso até aí. eu decorar as pessoas, decorar o nome. E foi Show. ali que eu comecei, sem conhecer ninguém, fui convidada por causa de uma pesquisa que a igreja fez, perguntando, eles estavam mudando de espaço, ia revitalizar a escola dominical, então eles fizeram a escola bíblica, né? Eles fizeram uma pesquisa e eu coloquei lá que eu era pedagoga, que eu estava acostumada a trabalhar com adolescentes, e por causa disso eu fui convidada. Eu nunca achei que eu, naquela igreja que ninguém me conhecia, que eu fosse começar a fazer tudo de novo. Eu tinha ido para lá para ser um crente, né, uma cristã de banco, porque eu estava investindo na vida da minha filha. Para que a gente possa, pelo que eu entendi, foi Deus utilizou a necessidade de ter uma igreja para sua filha e dessa necessidade te tirou de um local e levou para o outro, para lá você poder fazer um ministério para ele. Eu gosto de Exato. falar muito que as pessoas elas precisam lembrar que espiritualidade é Deus te conduzindo, né? Uhum, Ele te coloca onde precisa. Eu gosto muito de ver essa parte de Deus conduzindo, assim. Deus sabe onde nós precisamos estar. Antes da exato. gente continuar, eu queria pedir uma coisa para quem está nos ouvindo. Você está com a gente, então eu vou te pedir. Se está te ajudando, se você está vendo que tem, está gostando da história, está vendo os pontos de virada, como que funciona, o que precisa fazer, eu vou te pedir uma coisa. Curte, comenta, coloca de onde você é, coloca se esse ponto, qual é o seu ponto de virada, qual é a decisão que você precisa fazer. Para agora e faz isso. Para o vídeo, comenta aí agora. Por quê? E compartilha também. Por quê? Fazendo isso, você nos ajuda. Se nós estamos te ajudando de alguma coisa, nos ajude, porque aí a gente vai alcançar mais pessoas. Você vai dizer para o YouTube que é importante, ele vai passar esse bate-papo para outras pessoas também poderem estar tendo a mesma fé, sendo guiadas. Eu acho que você está percebendo que Deus está conduzindo. E uma das coisas interessantes é que a Edila não falou essa palavra em momento algum, mas em todos os momentos, pelo menos eu fui vendo, que teve um direcionamento de valores. O tempo todo, vou conversar com meu esposo, mas espera aí, não, ele não está vendo isso daqui, mas tem esse valor e tal, tem o valor de confiar em Deus, o médico dizendo, ó, não dá, e aí tem um milagre do nascimento, e aí, não, eu vou respeitar esse milagre, vou trocar de igreja. Gente, trocar de igreja, quando você tem anos ali acostumado, já tem o seu trabalho, o seu ministério, é muito complicado. Então, tem que ter essa abertura para o espiritual. Então, para agora, curte, comenta, compartilha, faz esse favor para a gente. E eu gostaria de lembrá-los dos nossos patrocinadores. Debaixo desse vídeo você vai ter os meuslivros.net, lá você vai ver vários livros para mulheres, vários livros na área de venda, empreendedorismo, liderança, muita coisa para você desenvolver no geral. Eu gosto de trabalhar essa parte de desenvolvimento empresarial e humano e empresarial, você desenvolver como um todo. Além dos livros, embaixo você vai ter o acesso ao Instituto Advento, que é uma escola onde você vai poder se formar como terapeuta. Você fazer um curso de terapeuta com valores diferenciado para você poder atender pessoas. Uma outra coisa que está debaixo no comentário é a parte da ABRAP Coaching Mentoring. Lá a gente está dando um curso totalmente online, totalmente gratuito, que você vai poder entrar, fazer o curso e se formar como coach ou como mentor, ou como coach mentor, tá?
totalmente gratuito. A primeira fase você vai ver toda a parte de abordagem, método, ferramenta, tudo. Logo depois você vai ver modelos prontos para uns 3 ou 4 abordagens diferentes em áreas diferentes. Então, vai lá, faz a sua formação, é uma formação mesmo, para você ter e poder atuar depois como coach, como mentor, tá bom? Então, vai lá, olha os nossos patrocinadores, vai lá, dá uma olhadinha, curte, compartilha e comenta aqui que vai nos ajudar, tá? E aí, Edila, eu queria voltar agora para o nosso bate-papo. Eu queria te perguntar o seguinte: quando você olha para trás agora, quando você vê isso, como é que foi isso para você? O que que você poderia dizer, por exemplo, para as mulheres nesse ponto de virada que teve primeiro? O que que você acha? O que que você destacaria como ponto de virada? Por que que você conseguiu fazer esses pontos? Como é que foi? O que que te levou? O que foi mais importante na sua vida para você poder virar essa chavinha? Porque tem gente que está olhando e falando assim, para ela foi fácil, mas o que que facilitou? O que que te ajudou a você ter consciência e conseguir fazer? O que que você hoje olhando para trás, fala, olha, isso daqui foi de suma importância. Algo que você falou aí, que é muito, né? Os valores que eu trazia por ser cristã. Eu tinha um relacionamento com Deus e eu tinha a certeza, uma das coisas que eu sempre quis é que eu falo sobre propósito, e propósito tinha a ver com, para mim é como se, eu sempre penso na vida como um quebra-cabeça. Eu sou uma peça da história que Deus está montando. E se eu preciso deixar que ele, né, me use. E eu sempre pedi isso para ele. Eu quero entender a sua vontade para que eu tenha ali. Mesmo que num certo momento eu tive de, peraí, eu vou falar não para você, mas eu sabia que ele ia me trazer alguma coisa. Então, essa esperança de que ele tinha o melhor para mim, e ao mesmo tempo, eu sabia que ele tinha confiado para mim em várias questões. Ele tinha confiado uma filha, ele tinha me confiado, naquele momento, adolescentes, tanto lá na escola quanto lá na igreja, e que eu tive a oportunidade de vê-los crescer. É muito interessante que na igreja, né, na oitava igreja que eu faço parte, hoje, só na igreja, a gente tem 5 pastores que foram meus alunos adolescentes. Então, eu tenho um outro pastor lá no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo, que eu tenho o maior prazer de acompanhar, que também foi meu aluno. Então, é olhar e falar assim, Deus me usou, não só, né, como eu falo, eu não me arrependo por causa só de olhar minha filha, eu já sei que eu investi bem, que eu cuidei do presente que ele tinha me dado, mas eu vi florescer outros lugares. Então, isso para mim foi sempre, eu tive sempre essa certeza. Eu ia atrás, perguntava muitas vezes para ele, é isso mesmo? Tô certo? Por quê? Porque eu quero fazer isso aqui. Show. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? De alguns sonhos, porque Deus fala, não é o momento, né? Exato. E aí vem um segundo ponto. Um segundo ponto que eu queria te perguntar. A gente estava conversando, o primeiro ponto, os primeiros pontos virados você comentou, chegou em uma fase da sua vida, eu estou vivendo esse momento agora, vou fazer 50 anos agora em junho, né? Estou caminhando para lá. E a minha filha vai ganhar neném entre março e abril. Então, é o ano que eu me torno avô e eu faço 50 anos. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte: a gente estava conversando, chegou nos 50 anos e você teve um ponto de virada. Qual foi esse ponto de virada aos 50 anos? Bom, na verdade, depois de todo aquele crescimento, eu tinha me tornado uma gestora, uma gerente de uma gerência, e nessa gerência eu fiquei 8 anos. Eu comecei nessa gerência, eu tinha uma equipe e 3 projetos. Essa gerência cresceu tanto que em 8 anos eu passei a ter
8 equipes sobre a minha responsabilidade e 11 projetos. E aí eu cheguei aos 50 e, e como eu tinha começado muito nova, eu podia aposentar. E eu comecei a brincar, né, brincar com as pessoas. Gente, olha, eu estou com a minha carta de alforria, porque, na verdade, eu já tinha ido a recursos humanos e eles tinham falado que eu já tinha contagem de tempo para aposentar. Mas eu não era a minha ideia. E aí foi uma coisa muito incrível, porque dezembro, eu me lembro que de 24 para 25 ia ser sábado para domingo, no dia 22, numa quinta-feira, uma diretora me procurou, falou, Ed, eu vim te falar uma coisa porque eu sei que você está na mesma situação que eu. Eu tenho um amigo advogado que está em Brasília, muito ligado, e ele falou comigo o seguinte, que se ele fosse eu, que era para eu fazer isso, mas para falar com os meus amigos, que eu entraria com pedido de aposentadoria, porque as coisas estão mudando muito lá no Congresso e pode ser que a lei passe rápido, pode demorar, como pode passar rápido, e eu não. é, Pode ser que aquilo que hoje a gente tem na mão garantido, se a gente não aproveitar, vai passar. Por que que eu sei que foi de sábado para domingo? Porque aqui em casa, no Natal, a gente reúne, né? E eu sou uma das que fazem a comida. Eu Certo. me lembro de no sábado estar picando frango para fazer o estrogonofe e eu chorei. E eu falei com Deus, Deus, não era isso que eu queria. Não está. A princípio, eu não estou pronta para isso. Mas, se for da tua vontade, se for isso que eu quero, tá tranquilo. Eu vou fazer e depois a gente vê. E chorei, orei. Começou janeiro e foi muito interessante, que foi aquele ano de mudança de governo, né, municipal. Primeira semana horrível, porque tinha aquele negócio de o prefeito tinha ficado 2 mandatos, o que entrou era totalmente diferente e estava com todas as coisas. E eu terminei a primeira semana e eu falei assim, não é aqui que eu quero ficar. E aí eu penso que eu tinha 2 semanas atrás eu tinha chorado e falado com Deus. Não era isso que eu queria. Quando eu falei assim, não é isso que eu quero viver, não é aqui que eu quero ficar, aí eu entendi. Eu falei, já sei, já está aí a direção. E eu entrei, e foi muito interessante que eu passei mais uma semana ali, e eu já estava com as minhas férias marcadas, mas eu ia tirar 15 dias. Aí na semana seguinte eu prorroguei minhas férias, peguei tudo que eu tinha e na quinta-feira eu falei com os técnicos, né, que era meu primeiro escalão abaixo de mim. Eu falei, eu quero almoçar com quem tiver aqui amanhã, eu quero almoçar com vocês amanhã. E aí todo mundo achou normal porque eu ia entrar de férias. E nós fomos almoçar e quando nós acabamos de almoçar e tudo mais, eu virei para eles, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estou saindo de férias, só que eu não vou sair 2 semanas. Eu vou sair 4 semanas. Quando acabarem as 4 semanas, acontecer no carnaval. Quando acabar o carnaval, eu estou na quinta-feira entrando com meu pedido de aposentadoria e eu não volto aqui à gerência. Porque aqui na prefeitura a gente tem essa oportunidade. Aí todo mundo levou aquele susto, né? Já como é que vai ser? E uma das coisas que eu aprendi como gestora, que é muito bom, é que o gestor ele forma novos líderes. Né? Um líder, um gestor, ele não só Com gerencia certeza. para alcançar projetos, ele é líder de uma equipe que ele influencia, mas que ele também forma líderes. E aí eu fui falando com cada um, olha, você tem um projeto tal, tal, tal. Você sabe muito bem, etc. Fui lembrando para eles, falando para eles. Eu Uma vez alguém falou comigo assim, Êdila, você acredita mais na gente do que a gente mesmo. Eu falei, às vezes sim, porque eu sei quem que vocês são, mas eu sei que eu estou aqui por trás para dar o suporte para estou vendo vocês crescerem. Sim. E foi exatamente isso. Eu terminei e falei, é, daqui nós vamos para lá. Aí fomos para a gerência, eu
relembrei para eles materiais e tudo mais, às vezes materiais que estavam comigo, eu fui mostrando, falei, gente, ó, tá aqui. Então foi aquele abraço, depois disso foi um abraço gostoso, mas e eu já sabia que realmente ali eu não voltaria como gestora. Deus vai conduzindo, né? É, mas o que eu ia fazer, eu não sabia. E aí foi muito interessante que eu tinha uma, como líder, né, como gerente dentro da prefeitura, era uma dedicação exclusiva, mas às vezes eu era convidada por duas faculdades a dar algumas aulas modulares. E que era só, né, aquele módulo de um mês, era só um sábado, você ia lá e dava aula, não tinha problema nenhum. E aí a primeira coisa que eu fiz foi escrever para os dois diretores, né? Falar, olha, estou informando, quero informar que eu estou me aposentando, vou me aposentar da prefeitura e que agora eu tenho disposição para mais horários. E um deles me chamou e falou o seguinte, a faculdade, né, tinha um curso de psicanálise, era um curso de psicanálise clínico. Ele falou assim, e ele tinha anos de clínica. Ele falou assim, o curso aqui é muito bom, mas ele falta esse olhar pedagógico. E eu queria convidar você para ser é, a coordenadora pedagógica do curso e trazer algumas mudanças para ele. Então, é muito legal, né? Porque aquele sonho lá de trás, Deus renova, traz agora de novo e trouxe, né? Trouxe isso, trouxe na outra faculdade também. Só que eu tinha uma coisa, né? Eu tinha sido Deixa, líder. Uhum. deixa eu só entender. Então, tem um ponto que eu achei que é legal. Você comentou o seguinte: lá atrás, você comentou assim, não era o momento. Então, para deixar claro, às vezes o nosso sonho, Deus fala bem assim, ó, agora não, tem um momento certo para sonhar isso. Então, você se dedicou à família, se dedicou à igreja, se dedicou à filha, à formação ali, não foi para as duas faculdades, mas depois que se aposentou, Deus chama e agora você vai para a faculdade e vai fazer o seu sonho realizar no momento que Deus achava que você estava agora mais preparada para estar fazendo e poderia ajudar melhor. Aquele foi o momento, eram faculdades totalmente diferentes, e foi interessante que nesse mesmo ano que eu comecei como coordenadora do curso de psicanálise, a faculdade fez uma parceria com uma faculdade do Nordeste e que a gente começou a fazer o curso de convalidação em teologia. Então, eu tive a oportunidade de ser não só coordenadora, professora, mentora de vários pastores que estavam ali fazendo agora a sua formação, a sua convalidação, já tinham feito o seminário, mas não tinham o diploma do MEC, né? Isso foi muito gostoso, ver essa questão. Então, Deus me trouxe de novo para isso, mas eu tinha tido uma questão de uma expertise que ele tinha me dado, né? Que era de aprender a ser líder. Líder, é, não só uma gestora, mas uma líder gestora, ou Entendi. uma gestora líder. E eu comecei, desde lá de trás, eu já vinha estudando para coach, porque eu me tornei um líder coach exatamente para trabalhar com minhas equipes daquele jeito, né? E eu comecei a minha carreira de coach devagar. E 3 anos depois da minha aposentadoria, além de estar atuando dentro da faculdade, que não ocupava o meu tempo todo, porque eu não tinha aceitado. Eu aceitei ser coordenadora do curso de psicanálise e aceitei depois da convalidação. Cheguei a pegar um mestrado dentro da educação e aí eles me propuseram ser coordenadora geral. Eu falei, não, isso não pode ser o que me ocupa o meu tempo todo. E eu comecei a trabalhar nisso e em 2019 eu abri a minha empresa. Eu descobri que eu era, né? Eu falo que de professora eu aprendi a ser gestora
E de gestora, eu aprendi a ser empreendedora, empreendedora do meu conhecimento. Hoje eu sou essa educadora executiva de líderes e equipes de alta performance. Continuo sendo coordenadora de um curso de psicanálise, hoje já na segunda faculdade. Abri um novo, fui convidada para essa faculdade para abrir outro curso, e aí eu larguei aquela e falei, não, esse desafio é muito legal. Eu sou apaixonada por essa questão de desafio, de começar essas coisas. Então, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar, né, num curso que a gente fala da psicanálise clínica contemporânea, pensando, né, em toda essa sociedade, em tudo que a gente está vivendo depois da pós-pandemia. Então, é um novo Uhum. olhar para as pessoas e, ao mesmo tempo, eu tenho essa empresa que pensa, né, que trabalho como mentora de líderes é, e de empreendedoras, principalmente, que querem deixar de ser aquele líder apagador de incêndio para ser um líder estrategista, influenciador e produtivo. Sempre Entendi. mantendo. Lembrando que alta performance, para mim, foi buscar produtividade com qualidade de vida. Então, hoje eu ajudo líderes e empreendedores a fazer essa transformação. Além disso, eu trabalho como palestrante, né? Exatamente levando toda essa questão da saúde mental, de liderança, da produtividade para outras pessoas que aceitam esse desafio. Show. Ó, para quem está com a gente, eu queria que você lembrasse de curtir, comentar, fala de onde você é, fala qual é o seu desafio. Eu leio tudo que chega lá. Então, se você quer uma história, se você quer ver alguma coisa dentro de uma história sua, se você quer falar, Marcos, olha, eu queria ouvir uma história assim, põe no comentário. Todos, até comentários negativos. É verdade. É você comentar. Você comentando, Marcos, ó, faz mais curto, faz mais longo, pergunta mais isso, fala mais sobre isso, pode puxar a orelha. Pode, é o momento agora que você tem o espaço lá, faz, porque isso daí nos ajuda. Quanto mais você comenta, quanto mais você interage com a gente, melhor é para a divulgação do vídeo, tá bom? Então nos ajude, curta, comenta e compartilhe. Lembra dos nossos patrocinadores, lembra que debaixo tem os presentes, tem o presente dos meus livros.net, que é o livro Os Pilares da Felicidade. Nós somos se eu não me engano, são 20 cristãos que trabalham com desenvolvimento humano e trabalham com essa parte de felicidade. Então, Os Pilares da Felicidade, o livro está totalmente gratuito para você. É um presente dos meus livros.net. Vai lá nos meus livros.net para você conhecer os outros livros. Mas aqui na descrição você vai ter um link. Não é sorteio. Você clica, cadastra e recebe. Tá bom? E eu queria agora, Ed, nós precisamos fechar, precisamos ir para o final. Então, a minha pergunta para você seria assim: qual seria a mensagem que você deixa para as mulheres que estão nos ouvindo, fazendo um resumo de tudo que você viu, os pontos que aconteceram na sua história? Qual seria a mensagem que você daria para essas mulheres que estão conosco, que participaram, que viram a sua história toda? O que que você deixaria de mensagem para elas agora no final? Bom, a primeira é busque o seu relacionamento com Deus. Ele é o sustentáculo de tudo. A segunda é, nenhum de nós está aqui por acaso. Aquela pedrinha, né, que eu falei, os- cada um de nós é uma pecinha do quebra-cabeça de Deus. Então, busque nele o seu propósito. E propósito é aquela coisa bem ampla, né? Tem hora que o seu propósito vai ser cuidar do seu filho. Tem hora que o seu propósito vai ser cuidar lá da igreja. O que que é? Busca com Deus, né? É, e terceiro, não desista dos seus sonhos. Leve esses sonhos para Deus. Ele vai saber te dar. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu falo o seguinte, na verdade eu falo que existe, vou falar dois versículos que norteiam a minha vida.
Um deles Jeremias 3:22, Lamentações de Jeremias 3:22, eu falo que ali Deus junta a psicanálise com a psicologia positiva. Quero trazer à memória aquilo que não pode dar esperança. Então, traga sempre para a sua vida a memória daquilo que pode te dar esperança. E existe um versículo lá em Jeremias, quando o povo está indo para Babilônia, né, como escravos, Deus fala o seguinte: põe marcos, finca fendas, porque por este caminho que vocês estão indo, vocês vão voltar. Coloque marcos na sua vida. Por exemplo, né, eu lembro até hoje do marco que aconteceu na minha vida há 36 anos atrás, quando Deus falou comigo. Por este menino orava eu. E eu sempre falo o seguinte: eu não precisei pedir. Deus já me prometeu. Deus já me respondeu. Então, coloque esses marcos na sua vida. Tem esses momentos para que você fale assim: esse aqui, Deus vai me honrar. E são esses marcos que vão ser aqueles que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E, Marcos, se você falou que você está fazendo 50, eu fiz 60 em outubro. E a minha oração, desde julho do ano passado, era que eu queria viver a melhor década da minha vida. Uma década muito diferente, que eu pudesse ver, né, aquilo que eu ainda não vivi, aquilo que eu ainda não vi a mão de Deus tocar através de mim, que eu queria me tocar sem tocar. E foi muito interessante. E a primeira coisa que ele fez, eu morei 59, 60 anos numa região, num bairro. E no final do ano, nós compramos uma casa que a gente veio para um bairro totalmente diferente. Então, aquela mudança lá da igreja, eu vivi agora de novo. Então, eu tenho sempre essa questão da expectativa. Eu aprendi a dizer o seguinte: eu não pergunto assim, por que não? Por quê? Por que comigo? Por que isso? Eu pergunto assim, e por que não? Por que que eu não pode ser? Por que que isso não pode acontecer? E eu tenho essa esperança de que ele vai me dar algo que eu estou preparada naquele momento. Amigas, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Faça essa mensagem chegar a várias pessoas. Quero agradecer vocês. Queria que vocês lembrassem dos nossos patrocinadores embaixo, dos presentes que você tem. Então, você tem um livro, Os Pilares da Felicidade. Só ir lá, clicar, cadastrar e você recebe no teu e-mail totalmente gratuito, tá? Um livro digital para você. Além dos meus livros.net, o Instituto Advento tem um desconto especial para você se tornar terapeuta emocional, uma nova profissão. Pela BRAP, e estou muito contente porque o curso está sendo muito legal. Hoje, nós estamos gravando no dia 14 de fevereiro e eu achava que na semana que vem, né, semana após o carnaval, nós teríamos no máximo 100 alunos. E, para minha surpresa, hoje a gente já tem 163 alunos dentro do curso. Então, assim, eu achava que seria muito chegasse a 100, né? É, a gente está começando o movimento na associação. Esse ano eu estou como presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach Mentor, e fazer o curso com a formação está sendo bem legal. Vai lá, a Edila está no curso também, não é? Então, Entrou lá, ela já tem formação, mas está lá com a gente também. Então, assim, só tenho que agradecer. Deus está nos abençoando, então vai lá, faz o curso, tá bom? Esteja com a gente. E Edila vai também de baixo. Você vai ter o WhatsApp dela, vai ter as redes sociais, vai ter os contatos dela, para você poder entrar em contato com ela. Se você quiser levar, então, a palestra, treinamentos, tudo que você viu no vídeo que ela produz, que ela faz, entra debaixo da descrição e você vai poder entrar em contato com ela e aí combinar com ela aquilo que ela pode estar fazendo junto na sua região, seja na igreja, seja na comunidade, seja na faculdade, na sua empresa. Conversa com ela, tá? E você vai poder
fechar. Edila, obrigado mais uma vez, obrigado por ter dado um pedaço da sua vida para gente. E agora sim a despedida, as últimas palavras para a gente poder encerrar. Fica à Eu que te vontade. agradeço muito, agradeço a cada um que esteve aqui, né, o que vai estar depois, e queria deixar uma última mensagem. Diz a Jane Goodall, né, que a gente não passa um dia, Jane Goodall é uma ambientalista, e ela fala que a gente não passa um dia sem impactar o mundo, que a atitude da gente faz a diferença, e a gente escolhe que diferença que quer fazer. Então, fica aí, cada coisinha que você fizer é uma escolha. Show. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, Edna. Deus abençoe você e família, seus negócios. As meninas, as mulheres que estão nos ouvindo, participando conosco, muito obrigado por sua participação. Curta, comenta, compartilha. Esteja com a gente nos outros vídeos. Aqui debaixo você vai ter acesso ao projeto, né, onde você vai ter várias entrevistas, onde você vai poder se aprofundar e ver histórias top. Deus está abençoando, trazendo pessoas para cada área mesmo, sabe? Eu tô muito agradecido a Deus porque, assim, estão vindo profissionais, mas elas estão em áreas diferentes. Nenhum vídeo entrou na mesma área. E a gente não selecionou, Deus que está trazendo. E eu estou muito satisfeito mesmo por isso, porque eu estou vendo a condução de Deus fazendo isso daí. Obrigado de novo, Edna. Obrigado, galera. Espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos poder ver outras histórias e vendo Deus conduzindo pessoas para abençoar a comunidade, a família e a gente mesmo. Nós estamos sendo abençoados porque Deus nos abençoa. São histórias que inspiram fazermos diferente. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, viu, Edna? Tamo junto. Gente, ficamos por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!